como estão? Tudo bem com vocês? Quanto tempo a gente não se fala, né? Por aqui, né? Quanto tempo a gente não se fala por aqui, porque pelo WhatsApp a gente está sempre em contato. Então a gente teve uma atividade para fazer, né? Que ela inspirou ontem. Quem me mandou a atividade pela plataforma ou pelo WhatsApp tá tranquilo, não tem problema nenhum. Às vezes eu sei que a plataforma dá erro, dependendo do documento, do peso do documento ou da conexão mesmo, né? Mas se me entregaram, não tem problema nenhum. Não importa se é pela plataforma ou pelo WhatsApp, mas eu vou sempre colocar a nota de vocês lá na plataforma, tá? Então, a nossa unidade curricular, ela encerrou, né, o C2, que é por onde a gente começa. Agora a gente está entrando na C1, que é mais longa, vai até novembro, né? Então, a gente tem 2 meses aí de UC, bem dizer. E eu queria conversar uma situação com vocês a respeito de algumas questões que eu estou percebendo que não é que estão mal entendidas, mas só esclarecer, eu não me importo de jeito nenhum de atender vocês à tarde ou à noite, né? Me chamarem para me perguntar alguma coisa, não tem problema nenhum, vocês sabem que eu estou trabalhando à noite, eu estou dando aula, então não adianta me chamar, que eu não vou responder, tá? Eu estou com outra turma, eu nem posso mexer, e não é correto eu ficar mexendo no telefone enquanto eu estou dando aula para eles, até porque é aula prática, né? E só que vamos ter um pouquinho mais de organização nos horários, gente, porque tem gente me chamando mais de noite para me fazer pergunta. Às vezes eu já estou até dormindo nesse horário, né? E também eu tenho o meu filho pequeno, quando eu chego do trabalho à noite, eu tenho que dar atenção para ele, eu tenho que comer, eu tenho que me organizar, ou muitas vezes eu estou estudando aqui para preparar as coisas para vocês. Não tem problema me chamar, mas, né? Eu não vou responder, mesmo se eu estiver acordada, eu não vou responder meia-noite para vocês. Tá? Porque vocês também não gostariam, eu acho, que eu chamasse meia-noite para dar uma atividade. Ou para perguntar, olha, não entendi o que tu falou aqui, tudo tem horário, né? E mesmo que eu trabalhe os 3 turnos, à meia-noite eu não estou disponível. Então, eu acho que, eu sempre disse, mantenham o horário das 18 até as 18, me chamar tranquilo. Eu sei que todo mundo trabalha, que muitas vezes chega de noite em casa e vai fazer atividade. Aí, às vezes, precisa me chamar 9, 10 horas. Se eu puder responder, eu vou responder. Mas se eu não puder responder, por favor, compreendam. Compreendam que eu estou ocupada. Não fiquem, oi, pode me responder? Eu vou responder. Na hora que eu puder responder, eu vou responder. Tá? Quanto a problema na plataforma, sempre que tiver problema na plataforma, pode me chamar, ou então pergunta lá no grupo, problema na plataforma comigo, mas alguém está com o mesmo problema, porque muitas vezes vocês não conseguem acessar a plataforma e para mim está tudo certo. Né? Aí eu não sei se é um problema da internet de vocês ou se é um problema da plataforma. Tá? Então eu vou deixar claro mais uma vez, não tem problema em me chamar. Só cuidem o horário, né, gente? O horário e o dia. Às vezes domingo, tá? Eu sei que domingo é o único dia que tem pra fazer, tá? Me chamou uma vez, eu respondi. Beleza, não precisa ficar toda hora, cada questionamento. Tem pessoas que nunca me chamaram, né? E nem me chamam. E muitas pessoas me chamam. E aí, quando eu vou ver o trabalho lá, eu percebo que tem muita coisa que foi copiada e colada da internet. Então, agora, as próximas atividades que eu estou dando para vocês tem uma série de configurações que vocês têm que fazer no trabalho, porque copia, cola, entrega do jeito que está, não dá. Tem que ter configuração, tem que ter apresentação do trabalho. Então, as próximas atividades eu vou cobrar algumas outras questões de vocês que vão entrar na nota, tá? Não é nada pessoal, não é nada pontual, é geral. Não estou me indispondo com ninguém, não estou brigando com ninguém. Até porque se fosse algo pessoal para alguém, eu teria chamado no privado, teria falado, não para a turma toda, tá? É que são várias questões, vários problemas
né, acontecendo repetidamente em vários horários, né? Eu vou continuar ocupada nesse horário, que tem dias que eu fico no Senac, eu chego lá às 6 horas e saio quase 10 horas, e tem dias que eu chego lá às 7 e saio quase 10 horas. Então, nesses horários, eu vou permanecer ocupada até 20 de outubro, no mínimo, tá? Então, atentem que nesse horário eu não estou disponível. Eu estou disponível para outra turma nesse horário, tá bem? O que a gente vai conversar hoje, né? Eu não fiz nenhum material visual para vocês, porque eu vou só introduzir o assunto, que vocês vão fazer uma nova atividade. Teve pessoas também que me perguntaram, é sempre assim, estão nos dando as atividades, a gente tem que fazer para te entregar. Sim, vai ser sempre assim. Porque muitas vezes eu fico aqui falando, aí tem pessoas que muitas vezes nem assistem a aula por outras questões, depois assistem a gravação, e eu falo, e acaba que não entra na cabeça de vocês como da mesma forma que vocês pesquisam. Eu vi muitas pessoas, alunos me mandando pesquisas que recorreram a livros, recorreram a outros sites, a outras fontes, para acrescentar mais no conhecimento de vocês. Então, eu acho que aprender a pesquisar e buscar o próprio conhecimento, buscar o próprio conhecimento, vocês vão sempre aprender mais do que o que eu posso ensinar, né? Porque muitos alunos pensam que a gente é uma enciclopédia humana, como professor, né? Que a gente vai saber responder toda e qualquer questão, e é um absurdo a gente não saber responder alguma coisa. É normal que a gente não saiba alguma coisa, tá? É normal que a gente não agrade todo mundo na forma de dar aula, ou na forma de fazer os trabalhos, ou na forma de responder a um questionamento. Essa resposta aqui... Eu já tive briga em sala de aula, gente, de acabar na sala do diretor, porque eu dei uma pesquisa e uma aluna me perguntou, mas o que significa? Eu disse, não, a resposta está na pesquisa. E dali ela correu para a sala do diretor e a gente acabou tendo que resolver lá, porque ela não concordou, sendo que a atividade era uma pesquisa, né? Então, o curso é assim, tá? O Senac, ele não nos induz a fazer prova com os alunos quando a gente está no presencial. A avaliação do aluno, né, quem participou do primeiro dia de aula, é conhecimento, habilidades e atitudes, né, que é o chá que a gente fala. Então, na parte do conhecimento, não é só o que eu vou passar para vocês. Habilidades é o que vocês desenvolvem durante as atividades, seja prática ou seja teórica. E as atitudes é a forma como vocês se comportam e eu consigo avaliar. Eu posso não conhecer ninguém pessoalmente, mas sei aqui quem de fato é mais interessado, quem é mais ou menos, quem está fazendo como dá. Eu já sei, eu já conheço, faz quase um mês que a gente está convivendo entre atividades e aulas, eu já consigo conhecer vocês. Então, todo o conhecimento, que barbaridade ficar pesquisando um monte de coisa, fazendo um monte de exercício, a prática leva à perfeição. Não tem como fazer de outra forma, né? Vocês têm que pesquisar, vocês têm que correr atrás, e o que o professor passa para vocês nunca é o conhecimento que vocês vão precisar adquirir, vocês sempre podem ir além. Passou, deu um vídeo, deu um trabalho, eu vi numa propaganda um livro sobre esse assunto. Que legal, vou ler esse livro, vou usar esse livro no meu trabalho. Ótimo, feito. Não só se basear naquilo ali que foi dado, porque eu já dou uma fonte para vocês para ter um ponto de partida, né? Não que seja a única fonte que vocês vão utilizar para pesquisar. Vocês viram também agora que mudou a bandeira da nossa cidade, a gente já está em bandeira laranja, né? Estamos começando a retornar ao mais próximo do normal, tá? Não temos previsão de retorno de aulas presenciais, mas já tem alguns cursos que estão tendo a necessidade de ter aula presencial, que vão ter prioridade lá na escola para retornar. Então, assim, passando essa situação da pandemia, ou não passando e a gente conseguindo se adequar, a gente vai para dentro da escola, aula das 8 às 12, né? Com atividade, com prova, com aula prática,
E aí vai ficar bem mais complicado do que já é. Então, eu acho que está bem mais suave, né, do jeito que está. Então, eu acho que a gente pode se dedicar. Eu dou os dias de aula para vocês, as manhãs de aula para fazer os trabalhos, porque eu sei que os trabalhos são extensos e que vocês não vivem para o curso, né? Assim como todo mundo tem uma vida lá fora. Então, eu acho que a gente tem que ponderar, né, essas situações. Vamos então começar aqui. O que eu trouxe para vocês hoje, né? A gente vai falar sobre o SUS. Eu vou fazer uma introdução para vocês do que é o SUS, né? Quais são os principais pontos que eu tenho que ressaltar para vocês do SUS. E eu postei lá no grupo, na plataforma, um vídeo da história do SUS, tá? É um vídeo bem legal, ele não é muito novo assim, mas ele mostra tudo, né? A parte lá antes do SUS, como começou, né? E o que se tornou o SUS até um certo tempo. Então a gente vai ter no decorrer 3 atividades. Eu postei o vídeo para vocês hoje. Tem uma atividade e tem 2 atividades avaliadas também, tá? Pra gente fazer, e antes de segunda essas atividades vão estar encerradas e a gente vai ter aula segunda. Eu estou tentando me organizar para no início da semana eu postar um cronograma para vocês com todos os dias de aula e todos os conteúdos que a gente vai ver naquele decorrer, para ninguém acabar se perdendo. Eu não sabia que tinha atividade, eu não sabia que tinha aula, eu não sabia, né? Então, tá tudo sempre lá na plataforma, mas de qualquer forma eu vou disponibilizar isso para vocês, tá? Então, a gente vai falar sobre o SUS. O que é o SUS? Alguém me diz aí, abre o áudio ou me responde o que é o SUS? O que percebe que é o SUS? Qual a utilidade do SUS? Qual a função? O que ele facilita na vida da gente? É o Sistema Único de Saúde. Ele é universal ao povo, muito bem, ele é universal, ele é igualitário, né? Ele é um serviço de saúde que ele engloba os mais complexos, né? Serviços de saúde e os mais simples. Como assim? Por exemplo, se eu preciso de uma verificação de pressão, uma verificação de glicemia, eu vou no posto de saúde do meu bairro e eu vou ter essa aferição e a conduta correta quanto ao resultado que der. Como assim? Se a minha pressão estiver normal, mas eu estiver com algum sintoma de que ela possa ter alterado, eu vou ser orientada que todos os dias eu vou chegar lá naquele mesmo posto, no mesmo horário, e vou verificar minha pressão por uma semana, para ver se vai ter alguma alteração ou não, para ver se tem alguma indicação de hipertensão arterial ou não. Mesma coisa a minha glicemia. Eu vou ser orientada a ir todos os dias lá no posto de saúde, em jejum, fazer minha glicemia. Mas ele tem que acordar cedo para ir no posto. Bom, é um serviço gratuito. Se tu já está conseguindo... aí a Marinês está chegando no ponto que eu quero chegar. Tem gente que reclama, quando não existia era horrível. Sim. E ele é um serviço de saúde que ele engloba o mais simples, que é isso aí, e o mais complexo, que a gente tem como a doação de órgãos, tá? É uma rede de atendimento, exatamente. Como a doação de órgãos. Todo o processo de doação e captação de órgãos, quando eu tenho um doador, um possível doador, né? Só exemplificando para vocês, quando tem um possível doador, ele está na UTI, né? E ele está com indicativo de morte encefálica, é uma pessoa saudável, né? Aparentemente, e é feita uma bateria de exames nele, inclusive para comprovar para a família que essa pessoa não tem mais nenhuma função cerebral. É isso aí, Frank. Para comprovar para a família que a pessoa não tem nenhuma função cerebral. Eu não sei se alguém aqui já presenciou um paciente com morte encefálica. Não dá para acreditar que aquela pessoa está morta, tá? Aos olhos de quem é leigo e até de quem não é leigo e compreende a situação,
é difícil tu acreditar que aquela pessoa não tem vida. Porque ela é corada, ela é aquecida, né? Ela tá quente, ela tá como se ela estivesse dormindo, mas na verdade ela não tem nenhuma atividade cerebral e ela está em coma, né? Só vivendo por auxílio de aparelhos, tá? E aí é começado a se cumprir todo um protocolo para ser doado os órgãos dessa pessoa. Uma bateria de exames, conversas com a família, concordância, discordância. No caso de discordância, tem que ter toda uma equipe, né, para entrar em contato com essa família, para cá, tem enfermeiro, tem psicólogo, para esclarecer essa situação. Surgem as dúvidas, meu familiar vai ser sepultado todo deformado, vou doar as córneas e ele vai ser sepultado sem os olhos. Gente, quem é que é velado de olhos abertos? Ninguém. E a córnea é retirada de trás do olho, não é o globo ocular que sai. Vão encher meu familiar de serragem. Não vão encher o familiar de vocês de serragem para não ficar com malformação ali, porque não fica, tá? Se doa coração e pulmões, vai ficar da mesma forma, porque a gente tem as costelas e o osso externo para dar forma, né? Se doa fígado, rins, a gente vai ter o intestino para ocupar esse espaço, é ocupado com as alças intestinais. Então é uma situação bastante importante e tudo isso é feito pelo SUS. Os profissionais que atuam no cumprimento desse protocolo, os profissionais que estão atendendo no hospital, o leito de UTI hospitalar, todos os exames de imagem e todos os tipos de exames de compatibilidade com outros receptores, é tudo feito pelo SUS, gente. Nada é pago. Absolutamente, a família não tem que dar um centavo do bolso para pagar. E tem o processo da captação, né, que vem uma equipe de fora, eles vêm lá da capital, eles vêm de helicóptero, tá? Ou eles param em Pelotas e se dirigem aqui de carro ou de ônibus, ou eles vêm direto para cá e embarcam daqui mesmo, porque cada órgão tem um tempo de vida fora do corpo, né? Então, é todo um aparato, uma sala cirúrgica imensa, um aparato cirúrgico imenso, várias questões pontuais ali de materiais para condicionar esses órgãos, a equipe, a sala fica lotada de pessoas, né? A equipe, tudo. E é feita essa captação, esse transporte, e o transplante também é feito pelo SUS. Então, ninguém paga para doar os órgãos do familiar e nem para receber um órgão de doação compatível, tá? Ninguém paga absolutamente nada. E aí a gente tem como mais complexo procedimento feito pelo SUS. Pode também ter as sessões de quimioterapia e radioterapia, que também são bastante caras, tá? Um paciente num leito de UTI, ele custa uma fortuna por dia, e o SUS também banca, né? Então ele é um sistema que ele já foi melhor, e no papel ele é lindíssimo, mas ele está bastante falho por causa de questões financeiras, né? Que a gente sabe que houveram e ainda existem muitos desvios de dinheiro da verba da saúde pública. E se do jeito que está funciona, imagina se não houvesse o desvio de verba, tá? O colega colocou uma definição aqui para nós. Então, o SUS, ele é um direito de todos, né? Todos nós, mas eu não uso o SUS, porque eu pago meu hospital particular, as vacinas do meu filho eu dou todas em clínica particular, porque o meu pediatra disse que elas são melhores, e eu nunca internei pelo SUS, eu nunca precisei de nenhum serviço do SUS, então eu pago o SUS para nada. O SUS, ele não é somente dentro do hospital, tá? A gente tem a Anvisa, a gente tem a Vigilância Sanitária, que também é do SUS. E no momento que tu faz compras num supermercado ou que tu almoça num restaurante, tu tá usando o SUS da mesma forma, porque a Vigilância Sanitária foi lá e aprovou o projeto, né,
e as condições sanitárias daquele local para atender ao público. Seja uma farmácia, seja um restaurante, seja um ambiente hospitalar, tá? Todos são aprovados mediante uma visita da Anvisa, que propõe uma série de adequações para o hospital ou para o ambiente, por exemplo, o hospital. Se vocês pararem para reparar no hospital, o hospital ele é todo pintado com tinta plástica. Ah, fica bonito e tal. Não, a questão não é a beleza, a questão é a funcionalidade. A tinta plástica é uma tinta que tu remove facilmente a sujeira de cima dela, né? O chão do hospital, ele não tem rejunte, não tem piso com rejunte. Por quê? Porque o rejunte é poroso e ali ficam acumulados micro-organismos. Então tem uma série tem um protocolo a ser cumprido, que é da RDC 50, que ele fala sobre toda a constituição física do hospital. Como deve ser a separação dos leitos, quantos metros deve ter cada leito do outro, como deve ser o chão, as paredes, tudo. Então a Anvisa vai lá e fiscaliza se o hospital está seguindo corretamente a RDC 50, né? Que é o que regulamenta a parte física do hospital, e a NR 32, que é a que fiscaliza a parte da insalubridade, né? A parte das questões, como o pessoal está utilizando o serviço, como eles estão tendo a disponibilidade para trabalhar, tá? Se eles têm EPI, né? Se eles estão numa condição insalubre para trabalhar, se eles estão trabalhando com temperatura extrema, se eles estão trabalhando sem materiais, se eles estão trabalhando sem mantimento, se eles estão trabalhando sem EPI, se eles estão tendo uma questão ergonômica, né, que é como o organismo da gente, como a gente fisicamente consegue executar aquele trabalho. Por exemplo, se eu colocar dentro de um hospital uma cama da altura da minha cama de casa, isso não vai ser ergonomicamente funcional para o profissional da área da saúde. Por quê? Porque a gente vai, para movimentar um paciente, a gente vai ter que se curvar e vai prejudicar a nossa coluna nessa questão para atender esse paciente. Então, as camas elas têm que ser altas, elas têm que ter as manivelas para a gente trabalhar, a gente tem que ter uma série de protocolos cumpridos, né, e aparatos para poder trabalhar de forma ergonomicamente correta no hospital, porque a gente sabe que com o passar do tempo tem as lesões por esforço repetitivo, né? E aí tu acaba tendo lesões por esforço repetitivo no hospital. A maioria dos profissionais da saúde desenvolve, né? Eu já tive uma tendinite horrível de tanto aferir pressão, porque fica apertando a pera, né? Demais. E aí eu tive tendinite, tive que fazer tratamento, tive que usar uma imobilização no braço, e aquilo ali é uma LER, que é uma lesão por esforço repetitivo. Então, tudo isso a gente é fiscalizado, né? O correto é que a fiscalização atue para que a gente não caia nessas questões. A Léo, que faz trabalhos manuais, ela tem muito esse problema de tendinite, né? E assim, ó, como a Marinês falou, né? Como era antes do SUS, gente, a lei 8080 de 1990, né? Onde foi implantado o SUS de fato para os brasileiros, ela é dali, gente, de 1990. Acredito que tenham muitos, com certeza tem muitos alunos aqui, né? Que eles não eram nascidos nessa época. Já nós, da década de 80, 70, nós já éramos nascidos. Eu não tenho lembrança de como era antes do SUS, porque em 1990 eu tinha 3 anos, né? Mas o meu avô me contava e a minha mãe me conta as dificuldades que era tu conseguir um atendimento, tu tinha que ser contribuinte, né? Para poder ter direito ao atendimento. E as pessoas, o instinto INAMPS, né? Tu tinha a carteirinha do INAMPS de contribuinte e tu poderia ter atendimento. Agora, vocês imaginem, a gente não consegue mensurar isso de como era sem o SUS, porque a gente não consegue ver,
né? As pessoas que não têm a memória de como era antes. Então a gente não consegue ver como era antes do SUS. Como é que era antes do SUS? Imagina eu chegar num hospital, passar por um sistema e ter que pagar. O médico chegar para mim e dizer assim, vai custar tanto esse serviço, para tu passar daqui da porta do hospital, já vai começar a te cobrar, né? E aí a gente pensa assim, eu vou internar para 3 dias, a Léo tá falando que precisou de uma cirurgia, né? Aí o médico te dá uma previsão, olha, tu vai fazer uma internação de 3 dias, um dia de pré-operatório, um dia de cirurgia, né, e pós-operatório imediato, mais um dia de recuperação e depois tu vai embora. Isso vai custar aproximadamente X. E aí dava uma complicação no pós-operatório, ficava 5, 6, 7, 8 dias, e aí acabava dando uma fortuna aquele atendimento, ou então a gente não tinha condições para tudo isso. Viu a Marinês para poder ter o filho dela no hospital. Ela precisou assinar a carteira como doméstica para comprovar que ela era contribuinte, para ela poder ter um atendimento melhorado, porque senão ela ia lá para o geralzão, que era do jeito que dava, né? Então, tem muitos países que ainda estão assim, que não tem o SUS, que é tudo pago, tá? Mas isso são cenas do próximo capítulo. A Léo tá falando que o pai dela pagou uma fortuna, né? E realmente era tudo na base do dinheiro, né? Bom dia. E era tudo na base do dinheiro. Então, assim, antes do SUS, a gente ainda tinha muita filantropia. Tinha as igrejas, tinha algumas casas de saúde que atendiam as pessoas, mas não era nada muito padronizado, tá? Era do jeito que dava. Porque era um recurso para as pessoas lá do campo, as pessoas da parte rural, que não tinham nenhum tipo de contribuição, né? Elas tinham que ter algum tipo de atendimento, porque todo mundo adoece, né? Assim como hoje mesmo, todo mundo adoece, e muitos não tem nem como chegar aqui no hospital, né? Aí tu chama o serviço de ambulância para te remover, para tu chegar no hospital, para tu ficar aguardando atendimento, para ver o que está acontecendo contigo, porque hoje em dia é um sistema que ele não é tão funcional como era antes, né? Um pouco de descaso profissional e muita falta de recurso mesmo. Se a gente for analisar, hospital particular, um paciente que chega, só um pouquinho, gente. Se a gente for analisar, por exemplo, uma situação de um AVC hemorrágico, tá? Um AVC hemorrágico, para o paciente se salvar, tem que ter cumprido um protocolo muito rápido mesmo. Porque quanto maior for a hemorragia intracraniana dele, mais dano cerebral ele vai ter por compressão do cérebro, né? E a gente tem um protocolo que ele precisa ser cumprido muito rapidamente para que tenha um bom resultado nesse caso. Se vocês forem ver pacientes que internaram no Albert Einstein, no Sara Kubitschek, esses hospitais referência do Brasil, eles conseguem ter um resultado positivo, mesmo que a situação deles seja grave. Por quê? Porque eles têm todo o recurso para cumprir esse protocolo. A gente, pelo SUS, o paciente chega com uma suspeita de AVC, ele tem que aguardar uma avaliação do médico. O médico avalia e qual é a única forma que ele tem de ver esse crânio por dentro? Fazendo uma tomo, né? Fazendo uma tomografia. Às vezes o tomógrafo está estragado, o paciente tem que, se está na Santa Casa, tem que ir lá na FURG fazer a tomografia. Às vezes tem paciente na fila para fazer tomografia, o tomógrafo está ocupado. Então a gente tem uma série de questões que dificultam o atendimento.
Às vezes não tem médico de plantão, às vezes tem um médico só e ele está atendendo outro paciente. Então, o protocolo, ele é cumprido, mas com um prazo bem diferente. E muitas vezes, essa pessoa que teve esse AVC hemorrágico, ele acaba ficando no estado vegetativo, né? E aí acaba tendo uma morte encefálica e se cumpre o protocolo da doação de órgãos. Então quer dizer que eles deixam os pacientes entrarem em morte encefálica para ter doador de órgãos? Não, eu não estou falando nada perto disso, tá? Eu estou falando que, infelizmente, é difícil uma pessoa sobreviver de um acidente vascular cerebral hemorrágico, que é bem grave, e ele vai entrar em morte encefálica. E aí vai se cumprir o protocolo para tentar salvar outras vidas. Mas essa não é a intenção de nenhum médico, deixar paciente entrar em morte cerebral para cumprir protocolo de captação de órgãos e doação de órgãos, tá? Então, o SUS, ele está regulado, né, pela Lei 8080 de 90, e ela foi aprovada, essa lei, no Congresso Nacional, né? Porque em 1988 teve a Constituição Federal, e lá no artigo 196 da Constituição Federal se falava assim, que a saúde é um direito de todos e o dever do Estado. E aí se pensou a partir disso de criar o SUS. Porque se a saúde era um direito de todos e um dever do Estado, eu teria que... Me perdi aqui, fui ler o que o Frank leu. Se a saúde é um direito de todos e o dever do Estado, eu, como cidadã, eu tenho direito à saúde porque eu pago os meus impostos por isso, né? E é dever do Estado colaborar com esse tratamento que eu estou precisando, né? Seja de forma parcial ou forma integral, dependendo das minhas condições para pagar tudo isso. Tá, tudo bem. É um direito de todos e um dever do Estado. Eu sou uma cidadã que eu pago os meus impostos. Ok. Mas pega um morador de rua que ele não tem condições de pagar os seus impostos, entra também como um direito de todos, tá? Ele é atendido da mesma forma, ele tem os mesmos cuidados, ele tem os mesmos benefícios do que eu, por ele ser um cidadão. Até onde ele contribuiu ou quando ele vai contribuir, não é o caso, tá? Assim como o morador de rua tem direito, o cara que estuprou uma criança que cometeu ali uma pedofilia, um episódio de pedofilia, ele também tem direito. Um estuprador, alguém que violentou, que assassinou, que torturou, se ele for vítima de uma agressão física e ele precisar de um serviço hospitalar, ele vai ir para o mesmo hospital que todos nós vamos, exatamente por causa dos direitos humanos, né? A gente sabe que a gente não concorda com muitas dessas situações, ninguém é obrigado a concordar e ninguém é obrigado e ninguém precisa discordar publicamente. Vai entrar lá no hospital o cara que foi linchado em praça pública, tá? Porque ele é pedófilo. Não me interessa. Se ele é pedófilo, se ele foi, se ele vai ser, se é verdade, se é mentira, o que ele fez, o que ele deixou de fazer. Entrou na porta do hospital e eu estou no meu plantão, ele é meu paciente, acabou o assunto. É a coisa das coisas mais ridículas que eu vejo o pessoal fazer é ficar postando. Não gosta de mim? Não esqueça que um dia eu posso ser o seu enfermeiro e catéteres e agulhas são escolhidos de acordo com a minha vontade. Mentira, tá? A gente tem protocolos de necessidade de calibre de catéteres para fazer punção ou para fazer administração de intramuscular, tá? E isso é feio porque é antiético. Então quer dizer o quê? Eu não gosto de ti e eu vou te judiar, né? Porque tu vai me pagar tudo que tu me fez. Não, isso é antiético, isso não pode. A gente tem que atender todas as pessoas da mesma forma. A gente não precisa mostrar os dentes para todo mundo, mas a gente precisa ser ético e ter uma conduta correta, tá?
A gente tem que atender os pacientes buscando a recuperação deles de qualquer forma. Seja uma pessoa próxima, seja uma pessoa distante, seja uma pessoa do bem, seja uma pessoa do mal, seja um familiar, ou seja alguém que eu nunca vi na vida, né? A gente não está lá para atender quem a gente gosta, a gente está lá para atender o que a porta nos permite passar. Chegou ali com vida, pode ter sido uma vítima de tiroteio, né? Tava trocando tiros com a polícia e a polícia baleou. Se eles levarem até nós, a gente vai precisar atender, tá? E a gente vai atender da mesma forma. Então não tem essa questão de discriminar, né? Não, procurem nem saber da história durante o atendimento para vocês não acabarem cometendo essa negligência. Tá? Então foi um marco, essa Constituição Federal foi um marco para que a gente pudesse ter a implantação do SUS no nosso país. E, gente, quem vivenciou a implantação do SUS tem maravilhas para contar, né? Quando o SUS começou a funcionar e como ele era funcional no início, as pessoas têm somente elogios, né? Não tem hoje essa crítica que as pessoas dizem, sabe como é que é, né? Eu tô lá no SUSão, tô aguardando pelo SUS, por exemplo. Tu pode fazer todo um tratamento de uma patologia pelo SUS, começando lá no posto de saúde e acabando para internar no hospital, né? Tu pode fazer os exames pelo SUS estando em casa, só que eles demoram, porque vocês conseguem entender que é uma lista de pessoas no país inteiro para fazer exames, né? Tem as preferências, tem os agravos, e as pessoas, eu estou aguardando para fazer uma biópsia pelo SUS, eu estou com uma suspeita de câncer na garganta, e eu estou aguardando para fazer uma biópsia pelo SUS, mas eu vou ter que ir lá tirar a ficha para consultar, para ver quando que eu vou conseguir fazer, aí ficar lá marcada a biópsia para daí a 2 meses, né? E aí a pessoa, às vezes, nem resiste esse tempo para fazer o exame, para saber o que está acontecendo. Mas se internar no hospital para investigar o que está acontecendo, o recurso ele é mais próximo, né? Olha, vai ficar internado aqui, já vai começar a tratar, já vai começar a medicar, e a gente vai tratar, vai fazer os exames para ver o que vai acontecer, e se for necessário a gente vai fazer a cirurgia. Tudo pelo SUS. Acontece que às vezes também demora, né? Pega essa época que a gente teve ano passado de greve, pessoal paralisado por falta de pagamento. Gente, tu entrava no hospital, tu não tinha previsão de sair, por mais simples que fosse o procedimento que tu fosse fazer. Eu tenho que fazer uma cirurgia, tô com cálculo renal, eu tenho que fazer uma cirurgia. Ficava dias internado porque não tinha anestesista de plantão, porque o bloco estava fechado, porque, enfim, né? Porque tu dependia do SUS. O anestesista de plantão, ele tá de plantão pelo SUS, ele não tá lá para receber os honorários dele que tu vai pagar. Ele tá lá de plantão, e se ele não está recebendo pelo SUS, ele tem o direito de não atender, né? E o pessoal estava fazendo greve. Então, o hospital estava aberto, estava funcionando, mas ele estava com uma capacidade bastante baixa de atendimento, né? Restrito. E agora, depois de tudo isso, que se estabilizou os pagamentos, a gente começou com a pandemia, que também está restringindo bastante o atendimento. E parece até milagre, né? Que as pessoas não estão ficando doentes, não estão procurando hospital. A quantidade de atendimento hospitalar diminuiu bastante. Na verdade, as pessoas não estão procurando hospital por pouca coisa. Elas estão procurando hospital realmente quando precisam. Essa é a realidade. E antes do SUS, né? Estão com medo, né? Justamente. Então não vão por qualquer coisa, como qualquer febrezinha, iam parar lá no pronto-socorro. E antes do SUS, então, a gente tinha o atendimento somente para os contribuintes, né?
Quem não era contribuinte era atendido nas casas de caridade, a critério de filantropia, né? Eram formas caridosas de fazer os atendimentos. Um modelo que não havia participação, né? Não tinha participação de me fugiu a palavra agora. Não era um modelo participativo, né? Ele era um modelo onde tu pagava uma contribuição para usar o serviço e acabou o assunto. Pagou, tinha a carteirinha, pode ser atendido, não tem a carteirinha, ou tu paga, ou então tu não vai ser atendido. E aí a gente via, acredito que existiam muitos crimes que não eram punidos naquela época. Era somente assistência médica hospitalar, tá, mas se eu preciso de um hospital, né, é mais do que lógico ter somente atendimento médico hospitalar. Não, mas comparando ao projeto do SUS agora, o projeto do SUS, o SUS tem os outros órgãos fiscalizadores, a Anvisa, por exemplo, como eu falei para vocês, a vigilância sanitária, né, que também faz parte da vigilância sanitária, as vacinas, que eu vou falar um pouco mais adiante. E a gente tem outras questões que o SUS também interage no nosso cotidiano que a gente não imagina, que eu vou falar mais adiante também. E o conceito de saúde e doença antigamente era limitado a tu não tem doença, tu é uma pessoa com saúde, né? Se eu estou doente, eu não tenho saúde. Esse conceito era o conceito que se tinha antigamente, antes da criação do SUS, né? Que a saúde era a ausência de doenças. Hoje isso já caiu, né, por terra, não existe mais esse pensamento. E o SUS a Previdência, né, que pagava antigamente, ela atendia 30 milhões de pessoas só no Brasil, né? São 30 milhões de pessoas. Sim, eram 30 milhões de contribuintes que tinham direito ao atendimento. E agora a gente vai para os números reais depois da criação do SUS, né? Então, o SUS ele é uma atenção integral e universal e ele trata a saúde como um direito do cidadão. Então, já não é mais o que era antes, que era o atendimento somente para os contribuintes da Previdência. Ele atua na promoção, proteção, recuperação e reabilitação de saúde. Então, ele atua nos 4 marcos, né? Eu posso promover saúde e proteger, né? Eu posso fazer campanhas, eu posso distribuir materiais de proteção, como no caso dos preservativos, né? O SUS está prevenindo, aí está protegendo a população, né? A gente sabe que o índice de portadores de HIV hoje em dia está muito alto no Rio Grande do Sul, em especial em Rio Grande, né, gente? A gente tem muito portador de HIV, e isso não quer dizer que o portador de HIV ele é aidético, tá, gente? Ele é uma pessoa doente de AIDS. A gente vai ver isso aí ainda nessa unidade curricular, que eu posso ser portador de HIV e não ser doente de AIDS, tá? O que é o HIV? O HIV é o vírus, tá? Eu posso ser portador do vírus e eu posso ter uma carga viral baixa, né? Se eu mantiver o meu coquetel em dia, minha medicação em dia, que hoje a gente nem pode mais tratar como coquetel, porque esse nome veio devido aos 7, 8 comprimidos que tinha que se tomar todos os dias, que hoje em dia eles são 2, dados pelo SUS, ou tem um tratamento que não é dado pelo SUS, é comprado, que é 1 comprimido só por dia. Então, tu tomando aquele 1 comprimido por dia, tu consegue manter a tua carga viral se tu não ficar exposto à carga viral de outra pessoa. Por exemplo, aí a gente vê os conhecimentos das pessoas. Tem casais, né, não importa se são hétero ou homossexuais, tem casais que acabaram um contaminando o outro, e depois disso, eles não utilizaram mais preservativo nas relações deles, eles não se cuidaram mais. O que acontece? Vai pegar HIV? Não, já pegou, mas vai compartilhar de carga viral.
pode ser que eu esteja fazendo meu tratamento e o meu parceiro não. E a gente vai estar compartilhando de carga viral e não adianta nada eu estar tratando se eu estou recebendo a carga viral dele, né? Assim como a gente vê que existem pessoas hoje que têm carga viral indetectável. Elas podem ter relação sexual com outra pessoa sem se preservar, porque ela não transmite mais o HIV, tá? Porque ela tem uma carga viral baixíssima. E isso vai da disciplina do portador, né? Em se cuidar e cumprir o tratamento, que é dado pelo SUS. A gente é referência mundial pelas questões de promoção, prevenção e proteção da saúde que a gente faz aqui no nosso país, tá? Isso eu vou falar para vocês mais lá para o final do conteúdo. A gente mudou o conceito de saúde agora. O que é saúde hoje em dia, né, do SUS? É a qualidade de vida. O que é qualidade de vida? É aquilo que eu já falei em várias aulas. É eu estar o biopsicossocial, né? Eu estar em equilíbrio nesses 3 marcos da minha vida. Não adianta eu estar em equilíbrio de saúde, ter uma pressão boa e tal, e o meu psicológico está adoecido. Eu tenho depressão, eu tenho crise de ansiedade. Então, a gente tem que ter a saúde como uma qualidade de vida. Eu sou saudável porque eu tenho uma saúde psicológica adequada, porque eu tenho uma saúde física adequada, porque eu tenho uma patologia, mas eu estou com ela em controle, né? Eu sou portador de HIV, mas eu não estou doente de AIDS, eu não estou com a minha imunidade baixa, porque ninguém morre de AIDS, né, gente? A AIDS não mata. O que mata são as doenças oportunistas que invadem o teu organismo e se apropriam dele por causa da tua baixa imunidade. Não tem quem combata essa doença, tu acaba morrendo de tuberculose, tu acaba morrendo de outras doenças que entram no teu organismo e tu não consegue combater, porque o HIV, ele baixa a imunidade porque eles baixam a imunidade do portador, tá? Hoje em dia, 152 milhões de pessoas. Então, imaginem, eram 30 milhões. Hoje são 152 milhões de pessoas que têm no SUS o seu único acesso ao serviço de saúde. Eu trabalho num local onde eu pago um X por mês e eu tenho direito a um plano de saúde com coparticipação. Toda vez que eu for consultar, eu pago 10, 12, 19 reais para consultar. Eu não tenho o SUS como a minha única fonte de acesso à saúde. Tem pessoas que amanheceu se sentindo mal, amanheceu doente, ou vai para o pronto-socorro ou vai para o posto de saúde. É o único recurso que essas pessoas têm. Tá? Elas não têm outro tipo de recurso financeiro para arcar com um plano de saúde, um convênio médico ou uma consulta particular. Porque a gente sabe, se a gente disser no telefone que a gente precisa de uma consulta para hoje e for particular, a gente consegue, né? Mas aí tu tem que ter pelo menos 250, 300 reais no bolso somente para entrar no consultório do médico. Fora o que ele vai te pedir fora dali, né? Que são exames, medicamentos, né? Tratamentos. E aí tu vai ter que acabar pagando se tu não tem um recurso financeiro para arcar, né? Tu vai pagar muito caro, ou então tu tem que ter um plano de saúde para pagar uma parte de tudo isso. Mas tem pessoas que não têm de jeito nenhum esse recurso, né? Gente, só vou tomar uma água aqui, só um pouquinho.
Voltei. E aí a gente sabe que o SUS está numa situação que ele tem muitos desafios, né? Justamente por o que o colega tinha colocado ali, que tem gente que faz o que não deve, né? As famosas falcatruas aí. Tem gente que atua fazendo desvio de verba, não, ou desviando dinheiro mesmo, né, das contas públicas, e fazendo uma fortuna com isso. E quem acaba sofrendo é a população. A gente, né, nós que estamos agora nesse contato aqui em aula, nós somos pessoas que nós temos um recurso mínimo de vida, né? Todos têm uma moradia, todos têm uma alimentação, né, diária, todos têm a vestimenta correta, todos têm um nível de vida, né, que para muitos é luxo, né, só porque simplesmente a gente tem uma condição de vida razoável. Mas a gente sabe que tem populações aí, Brasil e mundo afora, que vivem na extrema pobreza, né? Aqui no Brasil mesmo, a gente pode ir em alguns lugares lá para o Nordeste, por exemplo, que tu passa numa avenida e é um local de luxo, né? Com hotéis lindíssimos, com vistas lindíssimas para a beira da praia, restaurante, pessoas desfilando em carros muito bonitos, né? Como tem Salvador, Porto Seguro, Porto de Galinhas, esses lugares que todo brasileiro sonha em conhecer um dia, porque são lugares deslumbrantes, né, aos olhos. E aí tu anda 2 quadras para trás desses locais e são locais de extrema pobreza, gente, tá? São locais que as pessoas convivem no meio do lixo. Tem pessoas que sobrevivem do lixo, né? Eu sempre digo, o que não é útil para ti, sempre é útil para alguém, né? Ah, já estou cansado dessa roupa aqui, vou colocar para doar para alguém. Para alguém aquilo ali vai ser a única roupa que ele vai ter para vestir. O nosso país ele sofre muita desigualdade social por isso. E não é só aqui, né? A gente vê aí na televisão Dubai. Dubai é uma cidade de alta tecnologia, uma cidade de milionários, né? As pessoas com maior poder aquisitivo do mundo estão em Dubai ou se dirigem para lá ou têm negócios em Dubai. E não é diferente. Tu vai olhar atrás, nos bastidores, tem pessoas vivendo da mesma forma, na extrema pobreza, no lugar mais conhecido do mundo, mais desejado do mundo, né? Então, aqui no Brasil, essa questão de desigualdade social, ela reflete muito na saúde, porque a gente vê nos hospitais as pessoas procurando atendimento e elas passam a noite inteira sentadas num banco, sentadas numa cadeira, sem conforto nenhum, sendo que a gente sabe que se está dentro do hospital, independente da condição de saúde que tem, a pessoa precisa estar em repouso e confortável, né? Porque ela vai ficar um tempo de estadia lá e ela vai precisar o saneamento básico, não, o saneamento básico não é responsabilidade do SUS, até onde eu sei, não é. O saneamento básico é responsabilidade das prefeituras das cidades, né? Agora, a fiscalização dos locais que servem alimentação e saúde, eles têm que ter o saneamento básico, que quem fiscaliza é a Anvisa, tá? Aqui o nosso saneamento básico mesmo depende da Corsã, né? A Corsã que faz o saneamento. O que é o saneamento? É o destino correto dos dejetos humanos e a água potável na torneira, né? Isso é o básico que a gente tem que ter, né? Saneamento básico, já diz o nome. Mas o SUS não tem nada com a implantação do saneamento básico, mas com a fiscalização, sim, tá? E aí a gente sabe que as pessoas elas ficam em condições piores, com agravos, por causa da falta da qualidade do atendimento, né? Um atendimento sem qualidade, que todo atendimento tem um desfecho, não sei se vocês concordam comigo. Tu chega, tu relata o que está acontecendo contigo, tu é avaliado, tu recebe um diagnóstico. Daquele diagnóstico, tu recebe uma possibilidade de tratamento curativo ou paliativo, né? Que o paliativo é
dar uma qualidade para essa pessoa até ela vir a óbito, né? Dar uma qualidade de vida e depois uma qualidade de morte nos últimos dias. E aí eu fico curado, ou eu fico tratado, ou eu vou a óbito. É esse o desfecho do atendimento. Muitas vezes as pessoas passam da porta do hospital e elas somente estão internadas no hospital, aguardando uma avaliação, aguardando um exame, que às vezes demora muito tempo. E dependendo do hospital, essa pessoa fica lá no pronto-socorro aguardando tudo isso. E o pronto-socorro não é um local adequado para internação, é um local turbulento, é um local desconfortável. Tem muitas pessoas aglomeradas ali no quarto, né, na sala de observação. E aí a gente já começa a ver o descaso com a saúde, né? A gente vê muitas pessoas relatando que ficaram 2, 3, 4, 5 dias pedindo medicamento, pedindo atendimento, tendo que pedir alimentação, porque se não está internado nem vem uma alimentação, né? Às vezes a gente vê pessoas que se acidentaram em outras cidades e vêm para cá fazer cirurgias dos traumas, né? Cirurgia ortopédica, por exemplo, e vem um acompanhante na ambulância junto, somente com a roupa do corpo, né, gente? Para acompanhar. E aí a pessoa chega aqui e fica aguardando cirurgia e o acompanhante está junto, não tem onde dormir, não tem o que comer, se não sair do hospital para comprar, e muitas vezes eles não têm nem dinheiro para isso. E aí, aguardando todo aquele processo, né, naquela angústia, sem ter nenhuma qualidade de sobrevida ali. E aí acaba que o próprio acompanhante adoece junto com o paciente, né? Infelizmente é uma realidade, porque a pessoa fica sem ter nenhum tipo de qualidade de vida. E aí a gente tem que acionar assistente social para ela tentar de alguma forma conseguir no mínimo as refeições básicas do dia para esse acompanhante, né? Para ele poder se alimentar, pelo menos café da manhã, almoço e janta, porque até que venha alguém render essa pessoa. Então é um sistema, se vocês forem ver, tem hospitais e tem setores do hospital que é regra. Se vem a dieta pro paciente, vem duas, porque vem para o acompanhante também. Isso é em locais do hospital, em alguns hospitais, isso não precisa nem ser dito, o paciente tem acompanhante, traz dieta para o acompanhante. Não, já é automático, né? Porque a gente sabe que a pessoa que está ali também precisa se alimentar. Mas muitas vezes não acontece, muitas vezes não vem dieta nem para o paciente. E aí, né, a gente vai lá no que a Florence falou, que tinha que ter uma alimentação correta para ter a recuperação da condição de saúde, que foi o que ela fez lá pelos guerrilheiros que ela cuidou, né? E aí, então, nessas questões de gestão e financiamento, que são os desafios do SUS, tem que ter um alinhamento entre o governo e a sociedade, para a gente conseguir traçar alguma estratégia, né, para reverter e tornar mais aperfeiçoado o sistema, porque a população tem que reivindicar os seus direitos e o governo tem que atender essas reivindicações. Ah, não é reivindicar que, poxa, como é que eu vou ficar internado no hospital sem uma televisão no meu quarto? Não, isso não é direito. Não é direito de vocês e nem é dever do Estado fornecer isso para vocês, né? Para quem interna no hospital. Ah, é meu direito internar no hospital e ter um leito para eu ficar, ter roupas de cama, eu ter cobertor quando tá frio. Sim, é teu direito. Tá faltando roupa de cama, tá faltando medicação, tá faltando acompanhamento médico, tá faltando a minha dieta. Bom, isso são os teus direitos e é dever do Estado te fornecer, então tem que reivindicar isso. Mas a gente sabe que o povo reivindica, né? Não vamos entrar em questões de méritos políticos, porque onde se discute política existe desavença, né? Mas a gente sabe que os políticos são os responsáveis por nos permitir ou nos tirar os nossos direitos, né? São somente eles que têm esse poder. A gente paga os impostos, mas a gente não sabe se a gente vai ter o direito pelo que a gente pagou, tá? Uma questão muito importante do SUS, agora falando, né, das campanhas, o SUS faz campanha de vacinação anual, e não é campanha de vacinação aquela que a gente vê lá na televisão, hoje é o dia D,
dia D da vacina contra a gripe, né? Contra o H1N1. Hoje está disponível, a partir de hoje, a vacina contra o H1N1. Sim, essa vacina, ela tem campanhas, assim como a vacina do sarampo, assim como a gente, quando teve aquele surto de cachumba, né? Também teve campanha para se conscientizar. Assim como agora a gente está passando por essa pandemia, o SUS está atuando direto nessa questão, gente. O SUS está atuando na questão da vigilância epidemiológica, o SUS está atuando na criação de vacinas, o SUS está atuando na compra de respiradores, o SUS está atuando na compra de medicamentos, o SUS está atuando na contratação de profissionais, no mantimento de hospitais, montagem de UTI, né? Campanhas de orientação aí pela rua. Então, o SUS está atuando diretamente nessa situação da pandemia. O SUS, que é um sistema que já não tinha verba antes da pandemia começar. Agora, imaginem como eles estão agora, né? Mas o SUS está atuando direto nisso aí. E como é que são as campanhas de vacina, né? A gente tem vacina o ano todo disponível no posto de saúde. Quem tem filho pequeno sabe que se acompanhar o calendário vacinal, quando tu ganha o teu filho no hospital, é dado uma carteira de acompanhamento das vacinas dessa criança. Então, tu fez o teu pré-natal pelo SUS lá no posto, teve o teu parto pelo SUS. Ou se não foi dessa forma e tu fez particular, tu vai ganhar a carteira de vacinação do SUS da mesma forma. Mas pagou o parto particular, pagou 12 mil reais numa cesárea e vai fazer vacina pelo SUS? Vai, porque a saúde é o dever do Estado e é um direito de todos, tá? Então, essa pessoa vai receber uma carteira de vacinação. Se quiser fazer as vacinas do filho no posto, vai fazer. Se quiser fazer particular, vai arcar com esse investimento, tá? Então quer dizer que a vacina do posto é pior. Não, a vacina do posto não é pior. Acontece que a rede particular oferece algumas vacinas que conseguem ter uma fusão, consegue fazer uma aplicação só, ou que tem proteção para mais algum tipo de patologia, né? Algum outro agravo, e tu paga por isso. Mas o básico, o SUS vai te fornecer, tá? E aí tu sai de lá do hospital com a carteira de vacinação do teu filho, e a criança já sai com 2 vacinas de dentro do hospital, que é a BCG e a hepatite B, tá? Já sai com o teste da orelhinha marcado, já sai com o teste do olhinho feito e já sai com o teste do coraçãozinho feito também. Então, só de arrancada, tu já teve 5 procedimentos que o SUS deu para essa criança que nem sabe que o SUS existe ainda, né? Essa criança que acabou de nascer. Então, a gente já começa com 5 pontos que o SUS forneceu ali. E aí, tu vai lá no posto todo mês, a cada 2 meses, conforme o calendário vacinal, e vais vacinar o teu filho, tá? Tu vai chegar lá, vai abrir a carteira de vacinação e o pessoal vai olhar qual vacina o teu filho tem que tomar e vai te dar essas vacinas. Olha, mãe, essa aqui tá em falta. Mas tu fica acompanhando o andamento, tu fica acompanhando por semana, ligando para cá, que assim que chegar, tu vem e aplica a vacina no teu filho, tá? Só que essa questão das vacinas, o transporte das vacinas, ele é bastante caro, tá? Porque eu não tenho uma central aqui em Rio Grande que fabrica essas vacinas. Elas vêm de um núcleo, né? Quando a gente vê vacinas, a gente vai ver isso detalhadamente. Existe um núcleo, né? E algumas subdivisões no Brasil, onde eu pego essas vacinas e eu transporto até o local onde elas vão ser administradas. Por exemplo, a gente quando vai fazer uma vacina, onde a vacina fica armazenada dentro do posto? Óbvio, a Léo falando que o filho dela tomou uma vacina importada e o SUS mandava vir, por direito, né? Quando a gente chega no posto para fazer uma vacina, onde essa vacina está armazenada? Alguém me diz. De onde as técnicas lá do hospital tiram a vacina para aplicar na gente ou no filho da gente? Na geladeira, muito bem, Rodrigo. Por quê? Por que fica na geladeira? Porque elas passam por uma rede de frio. A vacina, para chegar até nós, ela vem numa rede de frio que a gente fala. Ela vem de um local resfriado
ela vem transportada em um local resfriado, né? E ela é acondicionada no posto em um local resfriado também. E a gente tem uma série de protocolos que tem que cumprir para acompanhar a temperatura que essa vacina tá. Ela tem que ser mantida entre X e X graus. Se ela ficar aquecida, ela perde as suas propriedades. Agora, vocês imaginem um lote de vacina vindo para Rio Grande, que perde a temperatura no meio do caminho e ninguém vê. Vai chegar aqui, vai ser administrada, vai ser dada como feito, mas ela não vai ter a mesma função. Ela não vai fazer a função que ela tem que fazer porque ela perdeu o potencial de ação, né? A gente sabe que tem vacina atenuado, que é o vírus como se fosse dormindo. Uma vacina, eles te injetam uma pequena porção daquele micro-organismo para o teu corpo reagir e desenvolver anticorpos para aquilo ali, né? Então, se eu recebi uma vacina, eu estou imunizada, porque eu desenvolvi anticorpos contra aquele vírus que está atenuado ali. Atenuado, ele não tem potencial de ação, mas o meu organismo reconhece ele como um invasor e eu vou desenvolver micro-organismos, vou desenvolver imunidade para reagir contra essa doença. Meu organismo, minhas células de defesa vão dizer assim: ah, é assim que tu funciona? Então tá, eu vou preparar o meu batalhão de soldados aqui para saberem te combater quando tu vier aqui tentar entrar no meu organismo, tá? Isso é para influenza, H1N1, né? A gente sabe que existe vários tipos de influenza. Ah, eu tomei a vacina da gripe e fiquei gripado. Bom, a influenza, a vacina que a gente faz é contra H1N1, H2N3, né? E algum tipo de influenza. Mas existem vários tipos de gripe, que não são as mais graves. As mais graves a gente tem a vacina todo ano e cada ano ela é diferente da outra, né? Pode ser que tenha aparecido uma influenza um pouco mais grave, como estão dizendo aí, que tem uma influenza no laboratório, né? Pode causar uma pandemia pior do que a coronavírus, né? Que muitos pacientes já de início vão ser subitamente afetados. A gente não sabe se é mentira, se é verdade, a gente não sabe até onde isso vai, mas enfim, né? O que importa é que a gente tem que continuar se cuidando não só pelo coronavírus, mas para não pegar a gripe de nenhuma outra forma. E tem a cadeia de frio que a vacina segue, que o SUS proporciona essa cadeia de frio para que essa vacina chegue com segurança, cumprindo todos os protocolos para ser administrada no nosso paciente, né? O que pode acabar acontecendo? Não era isso que eu ia falar, me lembrei. A gente muitas vezes chega no posto 4h30, 25 para 5, 15 para 5, às vezes para vacinar, e as gurias dizem: ah, não dá porque a gente já guardou tudo. Por quê? Porque elas deixam as vacinas dentro de uma caixa térmica, de um isopor, porque elas deixam monitorada essa temperatura. E chega na hora delas irem embora, elas têm que colocar essas vacinas na geladeira, tá? E também tem toda uma questão que tem que ter de cuidado quando falta luz, né? Aí essas vacinas têm que ir lá para a vigilância sanitária, ficar lá numa geladeira, até que se restabilize a energia elétrica do posto de saúde, para que a gente não perca, porque essas vacinas elas custam muito dinheiro para os cofres públicos, né? Então tem toda uma estratégia para manter essas vacinas que a gente simplesmente fica pensando assim: ai, que saco, tem que ir lá fazer essa vacina da gripe que dói, que é um horror. Ai, que droga, hoje eu tenho que levar meu filho para fazer vacina, já vi que a noite vai ser longa. Gente, tem países que só vacinam se pagar. A gente tem ali no posto aberto, a gente chega e às vezes não quer ficar porque tem fila, né? Claro, hoje em dia, com a situação da pandemia, a gente quer evitar a fila mesmo pela aglomeração de pessoas. Mas é um procedimento simples e rápido. Tu chega ali, aplica a vacina, vai embora e acabou o assunto, tá? E a gente tem, né, a vigilância sanitária, que atua pelo SUS, que eu já falei para vocês, a vigilância epidemiológica, que ela atua na questão toda da epidemiologia
da cidade, eu tenho uma notificação de um paciente com sarampo. Sarampo é uma doença de notificação compulsória. Eu atendi esse paciente no hospital e eu tenho que fazer um documento de notificação para encaminhar para a vigilância epidemiológica, para eles ficarem monitorando o local onde essa pessoa convive, né? Para ficar monitorando se vai haver um outro episódio dessa patologia. Quem chegou à conclusão que a gente estava sofrendo uma pandemia, que a pandemia tinha atingido o Brasil, foi a vigilância epidemiológica, porque eles começaram a ter notificação de vários casos com a mesma sintomatologia e o mesmo diagnóstico clínico, e eles chegaram à conclusão que o Brasil tinha sido atingido pela pandemia, né, do coronavírus. E aí eles começaram a monitorar. Então, todos os dados que a gente vê na televisão, todos os dias no noticiário, no jornal, são dados de vigilância epidemiológica, tá, gente? São os dados que são coletados e colocados na mídia para que a população saiba as condições da evolução ou da regressão, né, dessa pandemia. Graças a Deus a gente está mantendo uma média de menos de 1.000 mortes por dia, mas isso não quer dizer que a pandemia está passando. E a vigilância epidemiológica, ela monitora todas as outras patologias, né, de notificação compulsória. Por exemplo, vocês lembram quando a gente teve aquela alta taxa de sífilis em Rio Grande, que ela veio junto com o pessoal que veio pro Polo Naval, né? A gente não tinha essa realidade em Rio Grande, apesar das infecções sexualmente transmissíveis serem bastante altas na nossa cidade, em função de ser uma cidade portuária, né? A gente tem essas taxas altas, mas a gente teve aquele surto, né? Aqueles episódios bastante recorrentes de sífilis. E quem nos deu essa notícia de que a cidade passava por uma grande infecção por sífilis foi a vigilância epidemiológica. Então, a nossa parte lá dentro do hospital é atender, né, ou no hospital ou no posto, essa pessoa e notificar para a vigilância epidemiológica que teve mais 1, mais 2, mais 5 casos. Vamos raciocinar a situação, né? Eu chego num posto de saúde. Primeiro, vamos falar da sífilis, né? O que é a sífilis? A sífilis é uma feridinha muito singela que surge na genitália do homem ou da mulher, e ela não surge horas ou 1 dia, 2 dias depois de ter tido contato com uma pessoa infectada, tá? Ela surge às vezes 4, 5, 6 dias depois de tu ter tido aquela relação desprevenida. Então tu não vai achar que é daquele dia, né? Por quê? Já se passaram alguns dias, ela parece um pelinho encravado, faz uma feridinha ali, que qualquer pomadinha, né, a pomadinha mais amada do Brasil resolve, né, Bacetin resolve aquele ferimento ali. Qualquer coisa que tu usar para tratar, ou até mesmo nada, a ferida vai sumir. E tu vai dizer assim, bah, né, não era nada demais mesmo, porque já sumiu. E aí tu já teve um episódio primário de sífilis, né? Tu já teve a tua sífilis primária e tu tratou. E aí, daqui a pouco, algum tempo depois, meses, 1, 2, 3 meses, tu apresenta a sífilis secundária, que já começa a ter feridas na palma das mãos e na planta dos pés. É como se fosse uma catapora na palma das mãos e nas plantas dos pés, muita ferida. E aí as pessoas tentam tratar e não resolve. E as pessoas procuram um atendimento no posto e faz o teste rápido, que é uma plaquinha igual esse teste rápido que está se fazendo para a Covid. E ele dá reagente para sífilis, tá? Tranquilo, né? Tu é portador de sífilis e a gente vai entrar com protocolo de tratamento. Gente, protocolo de tratamento para sífilis é benzetacil. Simples. Tu faz ali duas injeções de benzetacil a cada 7 dias por 3 semanas. Né? Então, eu vou começar meu protocolo hoje com 1.200 unidades de penicilina, que é a benzetacil. Cada frasco tem 600, então eu vou fazer duas injeções, uma em cada glúteo, né? Uma em cada nádega, porque a gente vai ver o que o músculo comporta é no máximo 5 ml. Então, aí a pessoa já se apavora.
Porque, pô, 2 benzetacil na mesma hora, se uma já dói um absurdo, imagina 2. Mas ali faz e depois não aparece mais. E aí, por quê? Porque tá com medo. E aí é uma pessoa portadora de sífilis que está andando à solta por aí. Como a gente tem como rastrear essa pessoa, porque ela passa pela burocrática do posto, para pegar os seus dados e a própria notificação que a gente tem que fazer, a gente tem que pegar dados de endereço e telefone, a gente entra em contato com essa pessoa. E se for uma unidade básica de saúde, né, que seja de estratégia de saúde da família, é bem possível que vá se buscar essa pessoa em casa ou vá levar o tratamento dela em casa para fazer, tá? Porque a sífilis é uma doença muito séria. Se a mulher engravidar e passar para o bebê nasce com graves malformações, né, anomalias, ou perde o bebê, né? E às vezes acontece que a mulher que vai bem quietinha lá no posto e faz o tratamento e não conta nada para o marido. O que acontece? Se foi o marido que infectou ela e ela se tratar e voltar a ter relação com esse marido, ela vai se reinfectar. Então, quando tu trata uma pessoa, tu tem que buscar o parceiro dela. E isso tudo é responsabilidade da vigilância epidemiológica. Se eu sou portadora de sífilis, vão mandar o meu marido ir lá também. Porque ou eu passei para ele, ou ele passou para mim, na nossa residência. Então, nós temos que nos tratar os dois para que a gente não saia espalhando. E a gente sabe que muitas vezes os homens dizem que não, que eles não têm. Que a mulher é que teve e passou para eles, né? E a gente sabe que tem muitas mulheres que sofrem nos relacionamentos, né? Daqui a pouco a gente acaba descobrindo nesse meio tempo episódios de violência, né, doméstica, que a gente tem que também entrar com outros recursos para ajudar essa paciente. E aí tratou, ótimo. Não tratou, aí vira uma sífilis terciária. E aí ela já está bem próxima da fatalidade, né? Porque a sífilis terciária, ela atinge ossos e sistema nervoso. Se ela atinge o sistema nervoso, aí a gente não tem recurso, porque ela já causa dano neurológico irreversível. E é uma coisa que a gente trata como igual uma dor de garganta, né? A gente trata com benzetacil ali no posto de saúde gratuito. Tá? Só um exemplo de como funciona essa questão da vigilância epidemiológica para vocês verem que ela realmente funciona, tá? Funciona da mesma forma para um paciente portador de tuberculose, né? Paciente com TB. Ele testou positivo para a tuberculose. A gente sabe que a tuberculose é uma doença muito antiga, né? Que a gente recebe vacina, a gente recebe a BCG quando a gente nasce, mas existem algumas formas graves ainda que acometem as pessoas, e o SUS ele dá todo o tratamento para tuberculose gratuito, né? Só que é um tratamento longo, muitas vezes ele leva 6 meses, uns comprimidos enormes, tá? São uns comprimidos enormes mesmo, do tamanho de uma moeda, que tu tem que ingerir com muita dor de garganta, né? Inicialmente, e tu tem que fazer injeções intramusculares todos os dias. E aí a gente faz um rodízio nos músculos, que também a gente vai ver lá quando a gente vê a parte de administração de medicamentos. A gente faz um rodízio porque chega uma hora que começa a ficar encaroçado, né? Começa a resistir o organismo àquela administração ali. E muitas vezes essa medicação ela fica retida no posto para a pessoa ser obrigada a tratar. Então aquela pessoa tem que ir todos os dias até o posto para cumprir o tratamento corretamente. Se ela não foi um dia, o posto consegue rastrear essa pessoa, o posto consegue rastrear esse paciente e levar o tratamento lá na casa dele ou buscar ele em casa para fazer o tratamento lá no posto, tá? Isso tudo pelo SUS, isso tudo por rastreio da unidade básica de saúde ali do bairro, e funciona, tá, gente? Funciona bem mesmo tudo isso aí. E tem também a farmacovigilância, né, que também faz parte do SUS, que é a vigilância dos medicamentos, do acondicionamento dos medicamentos, da validade, da funcionalidade deles,
das alterações que esses medicamentos podem acabar causando, que são adventos em algumas situações. Olha, eu tomei tal medicação e desde que eu comecei a tomar, eu tive tal reação, e são as reações adversas, né? Então, quando a gente compra um medicamento lá na farmácia, que vem na caixinha, todas aquelas siglas de manter em local arejado, ao abrigo do calor, com baixa luminosidade, né? Que a gente coloca aquele remédio lá no final do armário da cozinha, lá no fundo do armário da cozinha, para seguir todo esse protocolo. Eles atuam nas farmácias fazendo isso, né? Então, as farmácias, elas têm toda uma estratégia, uma estrutura que elas precisam ter para acondicionar medicamentos, porque vocês entendem que é a mesma coisa que eu ir no supermercado e comprar uma carne estragada. É um lote de carne estragada que eu não vou poder consumir, mas eu consigo ver que aquela carne está estragada. Na farmácia, eu vou comprar um medicamento íntegro dentro de uma caixa, mas ele pode ter sofrido temperatura direta do sol e ter mudado o potencial de ação dele. E eu só vou saber quando eu não conseguir tratar meu problema, né? Que muitas vezes até agrava. Então, tem toda essa parte de fazer essa vigilância, né? E esse monitoramento de medicação e dos pacientes. Então, além do atendimento de saúde no hospital e nos postos, a gente tem a vigilância epidemiológica, a vigilância sanitária e a farmacovigilância, que também funcionam pelo SUS, tá? E eu tô falando tudo isso para vocês, eu vou postar uma atividade também depois da aula para vocês, para fazerem ao longo do final de semana, sobre um documentário que eu já comentei aqui, que é um documentário Gente, me perdoem que eu tô com a minha voz falha ainda, mas é que eu tô dando aula de noite e eu tô falando muito. Então, mas eu tô bem, tá? Não se preocupem. Tem um documentário, vou postar o link para vocês, que é o Psycho, né? Que é um documentário que foi feito em 2007 sobre outros serviços de saúde, como eles funcionam fora do Brasil, né? E aí vocês vão ver, eu sempre consigo contaminar 1 ou 2 ou 3 alunos com a importância do SUS, e para não sair falando mal do SUS por aí, porque a gente é privilegiado diante dessas pessoas, gente. Vocês, é um documentário consideravelmente antigo, né? Ele já tem 13 anos, mas é uma situação que ainda se repete. Eu acredito que hoje, com essa função da pandemia, deva sair outro documentário falando de situações similares. Mas vocês vão ver que a gente é privilegiado por ter o SUS aqui no Brasil, né? Eu sou defensora do SUS, não sou de nenhuma bandeira política, tá? Eu sou da bandeira da saúde, né? E eu defendo o SUS porque eu sei que o SUS, mesmo sendo um sistema falho, ele é o recurso de 80% da nossa população, né? E mesmo pessoas que têm condições, elas acabam sendo atendidas pelo SUS, né? Acabam preferindo ser atendidas pelo SUS. Ou elas não têm alternativa, um acidente na rua. Até o momento, candidato a presidente e agora atualmente nosso presidente, o Bolsonaro, quando ele sofreu o atentado, né? Ele foi internado pelo SUS. Ele foi para um hospital SUS porque ele foi resgatado por uma ambulância, né? Foi resgatado pela SAMU, que é o serviço do município, e ele foi encaminhado para um hospital SUS. Ele teve o seu primeiro atendimento lá, e depois ele foi transferido para um hospital particular a critério da família, e somente depois que ele estabilizou as condições de saúde dele, né? Então vocês vão ver, quando vocês entrarem no hospital, de fato, que vocês explorarem prontuários de pacientes e verem a bagagem que tem aquele prontuário, tudo que aquele paciente já passou fora da cidade, ou que ele ainda está passando, né? De todo o aparato que o SUS fez para que ele tivesse evolução no tratamento. A gente sabe que tem pessoas que, infelizmente, não têm bom resultado, mas muitas pessoas, elas internam doentes e elas dão alta tratadas e curadas somente com recursos do SUS, tá? E vocês vão ver nesse documentário o quanto a gente é privilegiado aqui no Brasil.
Então, hoje a gente tem, né, cerca de 2,8 bilhões de atendimentos pelo SUS anuais. Olha a quantidade de pessoas, de 30 milhões, a gente tem hoje 2,8 bilhões de atendimentos por ano no Brasil, né, pelo SUS. E isso vai de um controle, né, que a gente acredita que todos os profissionais fazem. Lá no posto de saúde, tu faz a tua CIA SUS, quando tu entra, que tu chega ali no balcão do posto, a burocrata te atende, pega teus dados, vê qual é a causa do teu atendimento, por que tu procurou o posto, e ela faz um documento ali de rastreio do teu atendimento. E cada posto de saúde, mesmo que, gente, as enfermeiras fazem a contabilidade, tá? Elas contabilizam os atendimentos mensais quando não tem serviço de informática, em pauzinho, né? Um pauzinho, mais um pauzinho, mais um pauzinho, mais um pauzinho, faz um quadradinho e um pauzinho atravessado. 5 atendimentos. E assim elas fazem num caderno para ter o controle de quantos atendimentos e o que foram esses atendimentos no posto. É mensal, gente. Elas pegam um bolo de CIA SUS e fazem. Esse foi aferição de PA, esse foi curativo, esse foi administração de medicação, e elas vão separando e elas contabilizam mensalmente, mesmo que sem recurso de informática, a gente consegue fazer essa contabilidade, tá? E aí, com essa implementação do SUS, lá em 1990, a gente teve alguns impactos, né, na saúde da população brasileira. Um deles foi a mudança do perfil epidemiológico. A gente passou a ter controle de algumas doenças que até então eram fatais, né? A gente passou a conseguir regular alguns agravos de doenças, porque as pessoas começaram a ter recurso de atendimento, porque antes ficava doente, não tinha dinheiro para tratar, paciência, né? Vai ser disso que eu vou morrer, ou se eu conseguir algum atendimento, ou conseguir dinheiro para tratar, eu vou tratar, mas era bem complicada essa situação. Então, o perfil epidemiológico mudou, porque as pessoas diminuiu as mortes, aumentou o número de tratamentos e de recuperados com isso, tá? A gente teve uma queda da mortalidade infantil, e isso é um ponto positivo. E isso é um ponto positivo que a gente tem aqui no Brasil, porque a queda da mortalidade infantil, para que se usa o acompanhamento do índice de mortalidade infantil? O que a gente conseguir acompanhar isso, a gente reduzir, né? O índice de mortalidade infantil, ele é feito para se basear se o país é desenvolvido ou não, né? Os países subdesenvolvidos, eles têm um índice de mortalidade infantil altíssimo. Por quê? Porque isso vem das condições de vida da população. Eu não tenho condições sanitárias, eu não tenho alimentação adequada, eu não tenho tratamento, eu não tenho cuidado, eu não tenho atenção. E isso vai acabar resultando na mortalidade infantil, porque essa criança, ela não tem uma nutrição adequada, ela não tem um acompanhamento médico adequado, ela não tem as vacinas adequadas. A gente vê quantas pessoas hoje são vítimas da paralisia infantil, que depois que a gente teve a vacina, não teve mais, foi uma doença erradicada. A gente teve a erradicação de muitas doenças no Brasil a partir da implantação das vacinas pelo SUS, porque aí todo mundo podia se vacinar, e essa doença ela passou a não ter mais um hospedeiro, né? Porque a doença pode existir aí, mas se ela não consegue se hospedar em mim e se desenvolver, ela vai acabar morrendo, porque todos os micro-organismos têm um ciclo. E se eles não têm um hospedeiro para completar o ciclo, eles acabam morrendo e deixando de existir nesse país. Mas a gente vai lá na África, tem muitas doenças que são erradicadas no Brasil, e lá elas ainda são bastante comuns, porque eles não têm um sistema que favoreça a saúde deles. Eles são um país subdesenvolvido, né? E a gente, para terminar, a gente foi citado pela OMS, né, referência para os países em desenvolvimento desse tipo de atenção à saúde. O Brasil foi citado, porque o Brasil tem
estou citando 3 programas para vocês aqui, que é o programa de controle e atenção à AIDS, a saúde da mulher e a atenção à saúde do idoso, que são 3 marcos que diferenciam a saúde do Brasil em comparação a outros níveis de saúde, né, de outros países. Gente, só um pouquinho que eu vou tomar mais uma água. Voltei só para a gente encerrar, né? Então, a OMS nos citou, né, como referência para que outros países façam um plano próximo ao que é o SUS, né? E a gente sabe que tem países que têm planos melhores do que o SUS, o Canadá mesmo, vocês vão ver nesse documentário que vocês vão assistir, o Psycho, que o hospital ele não tem nada que seja próximo do particular, ele só recebe os pacientes para tratar e fornecer o tratamento deles de acordo com o serviço de saúde que eles têm, o serviço público de saúde que eles têm, tá? Mas aí o entrevistador até pergunta, mas por que tem um caixa no hospital, né? E aí o entrevistado fala que esse caixa é para o paciente passar na saída, no momento da alta, para pegar dinheiro para o seu transporte para chegar até em casa. Então, esse serviço fornece até o transporte para essa pessoa, né? O dinheiro para essa pessoa ir para casa sozinha. Aqui não é diferente, a gente tem a ambulância, né? Os guris aí que trabalham em ambulância, eles podem nos dizer. Demora um pouco mais, né? Porque é uma demanda muito grande, mas as pessoas têm condições de serem transportadas até suas casas, porque o hospital disponibiliza a ambulância para transportar. E também quem arca com esse transporte é o SUS, tá? Então, de uma forma ou de outra, um pouco menos qualificado, mas a gente tem essa condição de transportar, né? E esses programas que a gente tem, o programa de atenção e controle da AIDS, né? É fornecido todo um acompanhamento para esses pacientes, desde o resultado do diagnóstico, né? Desde o resultado do exame, todo o acompanhamento, exames de sangue, tratamento de parceiros, tratamento da pessoa, né? Todo um aparato é fornecido para esse paciente, no caso de ele internar por ter uma redução na sua imunidade e vir a adquirir uma doença oportunista, ele também vai ser atendido pelo SUS, né? E ele vai ter o seu acompanhamento por fazer parte desse programa também. A saúde da mulher, né? A gente sabe que nós temos os nossos exames periódicos anuais para fazer, e o SUS também tem um programa que apoia esse cuidado, que é o citopatológico, né? Que a gente faz o pré-câncer, aquela coleta chatinha que a gente faz para saber se tem algum indicativo de câncer de colo de útero, e a gente fazendo ecto, né? A gente faz a coleta da escovinha de dentro do útero e o ecto, que é o colo do útero com a espátula, e o SUS também
demora um pouco mais do que no laboratório. No laboratório a gente pega o resultado em 2 ou 3 dias, pelo SUS leva 1 mês, mais ou menos, mas a gente tem esse benefício, né? E durante o exame especular, que a enfermeira que faz essa coleta no posto, durante o exame especular, se ela perceber que a mulher tem indicativo de alguma infecção sexualmente transmissível, existe um protocolo que essa mulher já sai com a medicação prescrita pela enfermeira para tratar, né? Algumas vaginites, algumas alterações que podem acontecer, a mulher já sai com o tratamento do posto, né? Prescrito mediante um protocolo pela enfermeira, e ali, por exemplo, o posto do Parque Marinha ali, que tem a farmácia nos fundos, né? Tu já passa na farmácia ali atrás, já pega a tua medicação e já vai para casa seguir o teu tratamento sem custo nenhum, né? Tu pagou teu imposto, tu tem o direito a usufruir desse benefício. E a atenção à saúde do idoso, que engloba muitas questões, né? Porque a gente sabe que os idosos, eles têm uma fragilidade maior de saúde do que os adultos, né? E tão semelhante quanto a das crianças. Então tem um programa de atenção à saúde do idoso também, que engloba todas as questões de doenças que podem envolver eles, pode ter o Alzheimer, por exemplo, e as questões também de saúde, né, gente? Porque a gente tem que falar em todos os âmbitos. A gente pode soar até engraçado, né, e estranho, mas o que a gente tem de índice de idosos que adquirem infecções sexualmente transmissíveis ou doenças, né, no caso do HIV, na terceira idade, é absurdo o índice, porque eles não entendem que eles ainda têm a capacidade, as mulheres acham que porque não podem engravidar mais, elas não precisam se cuidar. Mas, na verdade, o anticoncepcional ou o período fértil só te permite engravidar, né? Ou não engravidar, mas o preservativo te impede de engravidar e de adquirir uma doença. E eles acham que eles não precisam utilizar, e eles acabam entrando no gráfico da vigilância epidemiológica porque adquiriram as doenças sexualmente transmissíveis, tá? Então, assim, ó, isso foi uma pinceladinha que eu fiz para vocês do SUS. Eu gosto muito de trabalhar dessa forma aqui, não sei se vocês enxergam a minha folha. Eu gosto muito de fazer mapas mentais, né, para estudar. Faço isso desde o meu tempo do técnico, eu gosto de estudar dessa forma. E eu fiz um resuminho de 2 mapas mentais para vocês aqui, para a gente conversar a respeito desse assunto, dar uma introduzida. E eu postei uma atividade lá para vocês na plataforma, para vocês fazerem, assistirem um documentário que fala sobre a história do SUS, né, no Brasil, e fazerem uma atividade no caderno mesmo. E agora, depois da aula, eu vou postar 2 atividades para serem entregues para mim, tá? 2 atividades para serem entregues. Já estou falando, depois não venham, eu não sabia, eu não vi, eu não... Né? 2 atividades para serem entregues, tá? Tem as datas lá, e elas também têm o recurso audiovisual para vocês se embasarem, mas não quer dizer que vocês têm que se basearem somente no que eu estou dando. Eu dou um ponto de partida e tem algumas atividades que tem mais de um vídeo, então vocês podem fazer um comparativo daquilo ali, tá? Alguns vídeos mais longos, alguns vídeos mais curtos, mas chegou a parte, a gente sempre fica com mais atividade para fazer, né, que é o final de semana, então eu vou dar essa atividade hoje, tem atividade amanhã e tem atividade para o final de semana, tá? Então, uma já está postada, as outras 2 agora, quando eu encerrar a aula, eu vou postar. Eu só vou fazer a chamada de vocês aqui, deixa eu abrir o diário, para já ficar pronto, só um pouquinho. Eu vou falar para vocês também agora sobre a questão das faltas, que alguns estão me perguntando e me questionando sobre como funcionam as faltas.
Só deixa eu abrir aqui o meu diário para ver quantas horas tem essa unidade curricular. Então, assim, gente, como é que funciona essa questão das faltas, né? Vocês chegarem para mim e dizerem assim, Ana, eu não vou participar da aula hoje porque eu tenho um compromisso, sem problema nenhum. Mas o fato de terem me avisado não abona e não justifica a falta, tá? Me avisou, tá avisado. Eu sei a ausência de vocês e já vou colocar a falta lá no diário. Eu vou colocar a falta lá. Tem alguém com o microfone aberto. E eu já vou colocar a falta lá no diário para vocês, tá? Mas assim, ó, me avisar informalmente pelo WhatsApp, pelo bate-papo aqui, não justifica a falta de ninguém, tá? A justificativa de falta é o quê? Eu estou tentando abrir aqui, mas tá travando o meu computador. A justificativa de falta vai ser de que forma? Excedeu os 25% que vocês têm direito de faltar, vocês precisam me justificar para fazer uma atividade que vai compensar essa ausência de vocês. Por exemplo, eu tenho uma unidade curricular de 100 horas aula, né? Eu tenho que ter 75 horas presentes e eu posso 25 horas ausente. Excedeu essas 25 horas, vai reprovar por falta. Quantos dias dá 25 horas de ausência? Cada dia conta como 4 horas aula. Então, em uma semana, eu tenho 20 horas aula. Eu tenho, em 25 horas aula, eu vou ter uma semana corrida e mais um dia de aula e um atraso, por exemplo, se fosse no presencial. Eu faltei mais do que uma semana, e o faltar aqui no remoto é não assistir a aula, é no momento que eu fazer a chamada, não estar presente. Mais alguém não está me ouvindo? Fala, Léo. Tá, mas no caso, às vezes tu faz a chamada e às vezes a gente caiu, mas a gente está assistindo a aula porque cai bem constantemente. Não, mas preocupa que eu fico aqui com ativos e inativos. Os inativos são os que tentaram entrar e caíram, tá? Eu tenho a presença de todo mundo aqui. Tá, e outra coisa que eu queria ver contigo é na plataforma a gente não tem ali onde ver a presença e o tempo de falta, coisa assim? Não, vocês têm no portal do aluno. Tá fazendo. Não foi passada essa orientação para vocês no momento da matrícula? Não vou falar nada. Pelo menos para mim, não. Tá. Eu só faltei uma vez, mas é só para saber mesmo. Eu vou ver se o pessoal tem um tutorial para eu passar para vocês aprenderem direitinho como é que acessa a plataforma, o portal do aluno. O Rodrigo perguntou do livro. Quando a gente for ver anatomia, mais do meio para o final da unidade curricular, tá? Lá para o final de outubro, por aí. Que vai ser quando a gente vai ver a parte de anatomia. Tá? Só deixa eu fazer a chamada. Alana, Amanda, Ana Carolina, Brenda, Frank,
Sim, o livro é bem legal. Muito legal. Pode pegar já. A Léo também tá aí. Marinês, Michele, Nicole. A Paola caiu. Rafael, Rodrigo. Vitória e Yasmin. E a Márcia. Cadê a Márcia? Tá aqui. Pronto, tá feito a chamada. Então, olha só, nessa unidade curricular, vocês têm, vou fazer a conta aqui, vocês têm 144 horas aula. Acho que pode pedir para alguém pegar o livro, sim, não tem problema. Eu já tenho o livro aqui em casa, preciso ir pegar ou pode usar esse. Se o livro que tu tem é esse livro aqui, pode ser, porque é esse aqui que a gente vai usar, tá? É esse livro aqui que a gente tem. Deixa eu fazer a conta. Vocês têm 144 horas aula. Divididos por 4 dá 36. Então, vocês podem ter 36 faltas de hoje até o dia 13 de novembro. De hoje até 13 de novembro, vocês podem ter 36 faltas. 36 faltas são 7 dias, mais ou menos, 7 dias e meio. Vou ter que sair mais cedo da aula hoje, aí vai ficar com 2 faltas ou vou entrar mais tarde, tá? Então, vocês podem ter 7 dias e meio. A gente tem 5 dias úteis, né, por semana de aula. Lembrando que quando eu não dou aula remota para vocês, que eu deixo atividade, eu coloco presença para todos que me entregaram a atividade, tá? Quem não me entregou a atividade que eu dei para fazer no dia de aula, que a gente não teve, vai ficar com falta, tá? É assim que funciona tanto no remoto quanto no presencial. Então, é isso que vocês têm que se atentarem quanto às presenças de vocês, tá? Eu vou postar essa aula, agora eu vou parar a gravação aqui, vou postar, já postei uma atividade para vocês darem continuidade no dia de hoje. A gente vai marcar nossa próxima aula para segunda-feira, porque eu vou liberar a atividade de amanhã, vou liberar a partir de amanhã mesmo, eu já vou postar, mas eu vou colocar um horário de liberação para ela só a partir de amanhã. E a outra atividade, que é a atividade do final de semana, tá? Tem uma atividade que eu já postei e outra que eu vou postar liberada a partir de agora, e uma outra atividade que vai liberar a partir de amanhã, que vai ser o conteúdo que estava programado para trabalhar na aula de amanhã, tá? E tem os prazos certinhos para me entregar as atividades. Da mesma forma, travou na plataforma, só me avisa assim, ó, Ana, tô te mandando por aqui porque não tô conseguindo na plataforma. Não tem problema nenhum, tá? Fala, Rodrigo. A atividade que tu vai postar hoje é para ficar no caderno. E aí as que tu postar, as duas que vai postar amanhã, que é para entregar. Eu já postei uma que é para ficar no caderno, vou postar outra agora que é para entregar até amanhã. E a outra que eu vou postar para o final de semana também é para entregar. Então, só uma é para ficar no caderno. De 3, uma para ficar no caderno e 2 para entregar. 2 para entregar, exato. Tá. Tá bem? Tá legal. Então,
Alguém ficou com alguma dúvida? Quer fazer mais alguma pergunta sobre o conteúdo de hoje? Eu justamente não fiz nada para entregar para vocês, porque eu quis dar uma introdução no assunto e vocês fazerem a parte de vocês do contexto sobre os vídeos que eu coloquei que falam isso. Não, Rafael, amanhã não tem aula segunda. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Algum questionamento? Amanhã não tem aula, então? Não tem. Eu vou deixar uma atividade que vai ser do conteúdo a ser trabalhado amanhã, tá? Que vai compensar o conteúdo de amanhã. Ok. Tá? Que bom que tu gostou, Alana. Fico feliz. Eu acho que as pessoas têm um preconceito com o SUS de falar sobre SUS, que saco falar sobre SUS, mas na verdade é um tema bem importante para nosso cotidiano, né? Fala, Léo. Eu acho também que é bom salientar porque as pessoas quando precisam, eu pelo menos, assim, a minha mãe todas as vezes foi internada pelo SUS, ela foi bem atendida, saiu de lá tratada com todas as medicações, tanto na Santa Casa quanto na FURB, e não são poucos dias, 64 dias, 34 dias, 39 dias. Sim. Então eu não tenho o que me pensar. Realmente, a gente sabe que a gente a gente é privilegiado, né, por ter o SUS. O que a Nicole perguntou? Conforme tu passa atividade ou as aulas gravadas, elas vão saindo da plataforma? Não é que as aulas gravadas elas vão saindo da plataforma. Às vezes tem que revalidar o login, né, o link. Mas aí é só me pedir que eu vou lá no histórico de gravações e eu copio o link, ele já atualizado, e disponibilizo para vocês. Eu me chama no privado ou até no grupo mesmo, eu quero assistir tal aula de novo. Eu vou ali e eu recupero o link, tá? É que ele fica disponível por algum tempo e por uma questão de não acumular lixo eletrônico, né? E ficar pesado a plataforma, ele vai perdendo a validade, mas eu consigo revalidar ele de novo, Nicole. Se precisar de alguma aula para assistir novamente, é só me pedir, tá? É verdade, o SUS ele é mal falado, mas sem o SUS seria bem pior. Ana, se tu puder, não querendo te incomodar, me enviar os links das aulas anteriores pelo WhatsApp, depois que eu estava num projeto, né, de máscaras, então eu fiz praticamente assim tudo correndo. Aí agora eu queria estudar bem calmamente, né, que terminou o projeto e eu posso, que agora eu posso me dedicar melhor, tá? Tá, eu vou fazer isso e te envio. Até envio no grupo mesmo, tá? De nada, Léo. Mais alguém quer perguntar alguma coisa? Quer pedir? Tá? Vocês sabem que se vocês não entenderem a atividade, vocês podem me chamar hoje à tarde. À noite eu estarei ocupada. Vocês podem me chamar amanhã pela manhã. Eu vou estar disponível das 8 ao meio-dia para vocês, para explicar a atividade. Se alguém, 1, 2, 3 ou 4 não estiverem entendendo a atividade, eu posso gerar um link e fazer uma aula para explicar a atividade para vocês, tá? Botem lá no grupo, por questões de decisão burocrática, né? Eu não tô entendendo, também não estou entendendo. Vamos pedir uma explicação para a professora. Eu gero um link rapidinho, vocês acessam todos juntos, eu explico ali para vocês sem problema nenhum, tá? Essa questão de eu deixar livre para vocês o tempo, é porque realmente eu entendo que vocês têm esse turno da manhã dedicado ao curso, então se eu não der aula um dia, vai ser um tempo que vocês vão ter para fazer essa atividade com mais calma, porque eu sei que tem alunos que fazem as atividades na madrugada, também já estudei, trabalhei, sei como é, a gente se vira em busca de um sonho, tá? E eu tô bem acessível. Só assim, se for depois da meia-noite, gente, eu não tem como responder e não vou responder mesmo, porque não tem cabimento, né? Atender depois da meia-noite, tá? Mas sempre que vocês precisarem de mim, vocês sabem que eu estou disponível para atender vocês, tá? Eu vou parar a gravação. Daqui a umas 2, 3 horas já vai gerar o link da aula. Eu já vou postar à tarde para vocês o link da aula, porque
6 horas eu tenho que estar lá no Senac, então eu sei que muitos chegam em casa e querem estudar. Eu já vou deixar disponível para vocês, tá? Só o tempo de gerar o link mesmo de fazer a gravação, tá? Se quiserem alguma coisa, podem falar agora, ou então me chamem depois para falar o que não entenderem. Tá bem? Nos vemos segunda às 9. Se precisarem falar comigo antes, vocês sabem onde me encontrar. Certo? Então, boas atividades, bom final de semana para vocês, bons estudos e até a próxima.